Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Ribeiro e estarei ministrando a disciplina de Programação do curso Técnico em Informática do Centro Educacional Sul do Piauí. Eu espero que essa disciplina possa contribuir verdadeiramente para a aprendizagem de vocês, que vocês consigam adquirir conhecimentos e que essa trajetória seja proveitosa para cada um de vocês. Linguagem de programação é um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas de implementação de um código-fonte, que pode ser compilado e transformado em um programa de computador. Então, essa é a função das linguagens de programação. Por meio delas, nós iremos desenvolver os nossos softwares, ou seja, programas que utilizamos no nosso cotidiano para resolver algum problema. Se você for ver a definição de software, você verá que um software é um conjunto de instruções que levam a um meio. Esse conjunto de instruções é justamente a linguagem de programação. Então, por meio da linguagem de programação, você irá desenvolver softwares para solucionar problemas do seu dia a dia. As linguagens de programação permitem que um programa crie softwares a partir de um conjunto de ordens, ações consecutivas, dados e algoritmos para a resolução de um determinado problema. Como exemplos de linguagem de programação, nós temos o Java, C, Python, PHP, Visual Basic, JavaScript e etc. Para cada problema que se queira resolver, o desenvolvedor irá selecionar a melhor linguagem para aquele problema, para tratar aquele problema. Se você quiser desenvolver páginas à web, você não irá escolher Java, irá escolher o HTML, que é a linguagem específica para páginas web. Então, para cada finalidade, tem-se a linguagem de programação adequada. Paradigmas de programação. Um paradigma é o que determina o ponto de vista da realidade e como se atua sobre ela, determinando uma forma particular de abordar os problemas e de formular respectivas soluções. Cada um de nós tem uma maneira diferente de solucionar os seus problemas e atingir seus objetivos. No meio computacional, o paradigma é isso. Ele é uma maneira, um meio que vai te levar à solução de um determinado problema. Então, a partir do momento que você escolhe um paradigma, você está escolhendo uma maneira de solucionar um problema. Os paradigmas, eles podem ser subdivididos em diversas categorias. Nesse exemplo, vamos utilizar os mais comuns, que são o paradigma estruturado, também conhecido como sequencial ou modular, e o paradigma orientado a objetos. O paradigma estruturado propõe que um sistema possa ser desenvolvido por meio de 3 sequências lógicas, que são a sequência, a tarefa é executada logo após a outra, decisão, a tarefa é executada após um teste lógico, interação, o código pode ser repetido finitas vezes. Então, no paradigma de programação estruturado, o programa é executado como se fosse um contador, ou seja, de 1 a 100, por exemplo, de maneira sequencial e ordenada. Já na orientação a objetos, ele é um modelo de análise, projeto e programação de software baseado na composição e interação entre diversas unidades chamadas de objetos. A base da orientação a objetos é a abstração do mundo real para o mundo computacional. Então você verá muito, em se tratando de orientação a objetos, conceitos do seu dia a dia. Então, através de situações cotidianas, você irá solucionar problemas computacionais utilizando a orientação a objetos. Mas qual é o melhor paradigma? Isso é uma pergunta que depende.
De acordo com o problema, você irá utilizar o melhor paradigma para aquele problema. Não é porque o desenvolvedor tenha maior afinidade com o paradigma estruturado que para todo problema ele vai utilizar esse paradigma. Não. Ele deve analisar a fim de chegar à conclusão de qual paradigma irá se comportar melhor na resolução daquele problema. Como exemplos de linguagem estruturada, nós temos o C, Pascal, Fortran e COBOL. Como exemplos de orientação a objetos, nós temos o C++, o Java, que é o foco da nossa disciplina, C# e Object Pascal. Características de Java. O Java ele é uma linguagem sensitive case. Isso quer dizer que quando o desenvolvedor estiver criando suas linhas de código, o programa, ou seja, a linguagem, será capaz de diferenciar maiúsculas de minúsculas. Então, se de repente o desenvolvedor escrever uma palavra toda minúscula, sendo que a primeira letra dela comece com a letra maiúscula, então ali já se terá um erro. Independente de plataforma. Isso quer dizer que programas feitos em Java podem ser executados em qualquer plataforma. Se você fizer um programa para Windows, ele irá rodar também em Linux e em Mac, como por exemplo, dependendo apenas de uma JVM, uma máquina virtual Java. Sintaxe fortemente tipada. O Java ele garante a integridade dos dados. Uma informação, ou seja, uma variável que você definiu como inteiro, por exemplo, se caso você necessite atribuir um valor a essa variável futuramente no código e tentar fazer isso atribuindo um valor do tipo texto, ele não irá aceitar, garantindo assim a integridade do início ao fim ao seu sistema. Orientada a objetos. Quer dizer que o Java irá lhe proporcionar o uso de todas as ferramentas pertinentes à orientação a objetos, ou seja, herança, polimorfismo, classes, objetos, métodos, etc. Manutenibilidade é a facilidade que o desenvolvedor tem de dar manutenção em um sistema Java. Características de Java. Então, para resumir, o Java é uma linguagem de programação orientada a objetos. Ele é multiplataforma devido à sua JVM, ou seja, a máquina virtual Java, e ele interpreta um bytecode. Por isso que ele é independente de plataforma. O Java possui bibliotecas e APIs, ou seja, a GUI, I/O e rede, GUI para interface gráfica, I/O para entrada e saída de dados e rede de conexão com a internet. Além disso, ele possui controle de fluxo, que são switch, for, if else e do while. Classes. As classes são o conceito mais importante na linguagem Java. Uma classe é um elemento de código Java que utilizamos para representar objetos do mundo real. Como mencionei anteriormente, a base da orientação a objetos é a abstração do mundo real para o mundo computacional. Então, uma classe ela é uma espécie de forma de bolo. Quando você tem a forma, você consegue fazer quantos bolos você quiser. Uma classe também é semelhante. A partir do momento que você define uma classe, você consegue criar a partir dela quantos objetos você necessitar. A sintaxe de uma classe é definida do seguinte método: inicialmente pelo seu identificador, público, privado, padrão, o protegido. No nosso exemplo, temos uma classe pública. A palavra reservada, class, significa que estou criando uma classe e em seguida eu tenho o identificador, ou seja, o nome daquela classe. Abro e fecho chaves. Significa que tudo que inserir entre abre chaves e fecha chaves pertencerá à classe veículo.
Atributos. Os atributos são entidades que podem guardar valores de um tipo de dados. São também chamados de variáveis em orientação a objetos. No nosso cotidiano, quando queremos guardar alguma coisa, você pode pegar uma caixa e colocar algo dentro dela, fechar, guardar e ela vai estar armazenada. Em Java, nós utilizamos o conceito de atributos ou variáveis para a mesma finalidade. Supomos que você queira armazenar o nome de um aluno. Então você pode muito bem criar uma variável chamada aluno e guardar o nome dele naquela variável. Uma variável, ela pode receber os tipos de dados boolean, char, int, float e string. O boolean, ele armazena valores true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. O char, armazena um caractere A, B, W, J, C, K, etc. O int guarda números inteiros, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 e assim sucessivamente. O float, ele armazena números fracionários, números com ponto flutuante, ou seja, 1,5, 2,3, 5,4 e etc. O float, ele é bastante indicado quando vamos realizar operações com divisão e precisamos armazenar aquele resultado em uma variável. Então você pode utilizar o float, supondo que aquele resultado será um número fracionário. String. Uma variável do tipo string, ela armazena uma cadeia de caracteres. Pode armazenar o nome de um aluno, o nome completo de um aluno, o nome de uma escola e etc. Como exemplos de variáveis, nós temos a variável do identificador número, do tipo int, temos a variável nome do tipo string, lembrando que o tipo de dados string começa com a letra S maiúscula. Caso você coloque minúsculo, no momento da implementação, ocorrerá um erro. Então, string nome recebe Paulo. Comparando os dois primeiros exemplos, eu tenho uma variável que ainda não tem um valor pré-estabelecido e em seguida eu tenho uma variável nome já com o valor determinado, ou seja, o nome Paulo. Float salário recebe 1.550 centavos. Então, eu tenho ali já uma variável que irá armazenar números fracionários. Boolean estado, true, ou seja, o estado pode estar parado ou em movimento, verdadeiro ou falso. Métodos. Os métodos são utilizados para determinar o comportamento do objeto. Todos os métodos devem ser sempre definidos dentro de uma classe. Você nunca poderá definir um método fora daquele intervalo de abre chaves e fecha chaves. Eles sempre devem estar contidos ali dentro no código. Na sintaxe da definição de um método, eu tenho a primeira palavra, que é o modificador de acesso, que pode ser público, padrão ou privado. O tipo de retorno, que informação aquele método irá retornar. O tipo void não retorna nada, mas eu tenho o int, que retorna um número, tenho o tipo string, que retorna uma cadeia de caracteres, e assim por diante. E o identificador do método, que no caso é estado. Abro e fecho parênteses. Caso eu tenha algum atributo, eu vou definir nesse espaço entre abre parênteses e fecha parênteses. Então, por exemplo, se eu quiser definir uma variável chamada ação, então eu coloco lá entre abre parênteses e fecha parênteses, string ação, e abre chaves e fecha chaves. Tudo que eu inserir entre abre chaves e fecha chaves pertencerá ao método estado. Objetos. Os objetos
são como uma entidade que possui estado e comportamento. Como mencionei anteriormente, a orientação a objetos ela é a abstração do mundo real para o mundo computacional. Os objetos também são semelhantes. Um objeto pode ser um carro, uma bicicleta, uma escola, pessoas. Um objeto é uma instância de classe. Como mencionado, uma classe ela é o objeto principal do Java. A partir do momento que você define a classe, você irá definir os atributos, os métodos e os objetos. Então, por exemplo, uma classe aluno irá instanciar o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3, ou seja, vai aumentando os objetos de acordo com a necessidade. A sintaxe da definição de um objeto é a seguinte. Nesse exemplo, nós temos a palavra carro, que representa o nome da variável, carro 1, que é o primeiro objeto que criamos, ou seja, criamos uma variável que referencia new, operador new, palavra reservada em Java, que cria um novo objeto, e carro 1 referencia new carro, ou seja, um novo objeto da classe carro. Classe principal. A classe principal é a chave para tornar um programa Java executável. Ela tem a função de ser o ponto de entrada, que é sempre através do método main. Quando você desenvolve um sistema Java, você pode implementar inúmeras classes você necessitar. 5, 6, 7, 9, 10, 15 classes se necessário. No entanto, no momento que você for executar esse sistema, ele irá procurar uma classe Java principal. E essa classe irá chamar as demais para compor um único sistema. A sintaxe do método principal main, ou seja, da classe principal, é a seguinte. O modificador de acesso público, do tipo estático, não retorna nada. O nome do método, que é o main, e string argumentos, abre e fecha chaves. Essa é a definição do método main. Para revisar os conceitos abordados até o momento, vamos revisar o que são classes, atributos, métodos e objetos. Para essa finalidade, vamos utilizar uma ferramenta online chamada JDoodle. Então, vamos lá. Inicialmente, conceito de classes. A classe, ela é o principal elemento em Java. E aqui no código, eu posso observar, dentre essas 30 linhas, que eu tenho uma classe definida aqui em cima, chamada Public Class Vehicle, ou seja, eu tenho uma classe de acesso público. Aqui está a palavra reservada em Java Class, que cria a classe veículo. Então, Public Class Vehicle, abro chaves e fecho chaves. Significa que tudo isso aqui é pertencente à minha classe veículo. Próximo conceito, atributos. Podemos observar que das linhas 3 a 6, nós temos os atributos da classe veículo. Essa classe ela foi idealizada baseando-se nesse exemplo do slide. Tomamos como exemplo esse veículo da foto, um carro vermelho com duas portas do tipo hatch. Então, eu tenho o tipo do veículo é representado por uma cadeia de caracteres, logicamente irei utilizar o tipo de dados string. Lembrando que esse S deve ser maiúsculo e não minúsculo. Então, string tipo recebe hatch. Através do sinal de igualdade, eu atribuo um valor àquela variável. Então, essa variável tipo passa a armazenar essa cadeia de caracteres, essa palavra hatch. Em seguida, eu tenho a variável
N portas, ou seja, número de portas. Ela é uma variável do tipo int, ou seja, inteiro, armazena valores como 1, 3, 5, 7 e assim por diante, e está inicializada com o valor 3, ou seja, foi atribuído já previamente um valor a essa variável. Tem uma outra variável chamada cor, também do tipo string, e que armazena a informação vermelho, ou seja, o meu veículo é vermelho. E a informação da placa. Informação da placa, também do tipo string, que armazena a informação ZZZ 1, 2, 3, 4. Logo em seguida, nós temos a definição de dois métodos, ou seja, duas ações para essa classe. A primeira é responsável por exibir as informações do veículo para o usuário. O segundo método informa o estado em que o veículo se encontra. Nesse exemplo, o veículo está parado. No primeiro método, ele foi definido como um método de acesso público, com tipo void, ou seja, não retorna nada, e o nome dele é exibe atributos. Abro e fecho parênteses e abro chaves. Então, eu tenho aqui um comando system.out.println. Esse comando irá exibir uma mensagem na tela. E o que ele está exibindo? O valor da variável tipo. No momento que eu realizar a execução desse programa, ele vai exibir para mim a palavra tipo? Não. Ele vai exibir o valor da variável tipo. É diferente. Tenho novamente aqui um system.out.println, só que dessa vez eu estou mostrando o valor da variável N portas, em seguida a variável cor e logo depois a variável placa. No próximo método, também é um método de acesso público, com tipo void, chamado estado. Abro e fecho parênteses, abro chaves. Esse método, ele simplesmente me mostra uma mensagem, que é o veículo está parado. Perceba que quando eu tenho que passar uma cadeia de caracteres, obrigatoriamente eu tenho que colocar essa cadeia de caracteres entre duas aspas, aspas duplas, ok? O próximo é o método main, ou seja, a nossa classe principal, definida do seguinte modo: public static void main string args, abro chaves. Até o momento, nós vimos o conceito de classe, atributos, métodos, classe principal, ou seja, método main. Só falta agora o objeto. Percebam que através da classe nós definimos um veículo. Olha, nós temos um veículo com as características x, y e z. E agora eu preciso criar de fato esse objeto. Eu preciso ter um carro. Como é que eu vou fazer isso? Através da instanciação de objeto, ou seja, da criação de um objeto. Esse veículo representa o nome da minha classe. Veículo 1 pode ser qualquer nome entre aspas, né? Eu defini ele como veículo 1 por se tratar do nosso primeiro objeto, sendo que, como já tenho uma classe definida, eu posso criar N objetos eu necessitar, como por exemplo, o veículo 2, e atribuir informações, ou seja, valores diferentes às variáveis. Logo depois,
nós temos a chamada dos métodos que nós definimos na classe veículo, que são o método exibe atributos e o método estado. Me deu um erro aqui nas aspas duplas. Vamos executar. Bom, então, essas 4 informações iniciais é o resultado do meu método exibe atributos. A informação de baixo, o veículo está parado, é a informação do método void. Vamos supor que eu altere o valor do método void. Vou executar novamente. Agora o veículo está em movimento. Leitura do teclado. Scanner, ela é uma classe que capta uma informação do teclado no momento da execução do sistema. Então, por exemplo, suponhamos que você clique no botão executar e o teu sistema começa a ser executado. Em um determinado ponto, você precisa receber uma informação do usuário. Então, você irá fazer uso da classe Scanner. A classe Scanner, ela tem diversos métodos. Os mais usuais, os mais comuns, são o método next, nextLine, nextInt e nextDouble. O método next, ele recebe um valor do tipo string com uma única palavra. Isso quer dizer que no momento da execução, caso o usuário tente informar um nome composto, como por exemplo, Fernando Lima, será armazenado apenas o Fernando. O Lima será desconsiderado pelo Java. No método nextLine, ele faz basicamente a mesma coisa do next. A diferença é que, caso o usuário informe novamente Fernando Lima, ele irá armazenar as duas palavras, ou até mais, dependendo do usuário. O nextInt, ele recebe o inteiro e armazena esse inteiro em uma variável. O nextDouble recebe um ponto flutuante, ou seja, caso o usuário necessite informar um número fracionário, então você deverá fazer uso do método nextDouble. Para utilizar a classe Scanner, você deve inicialmente realizar a importação dessa classe para o seu pacote através do import java.do.scanner e em seguida realizar a instanciação dessa classe, ou seja, desse objeto, no seu código, através do scanner entrada recebe new scanner system in. Essa palavra entrada, ela é uma variável que fará com que você acesse os atributos da sua classe. Ela não é um nome fixo, você pode definir de acordo com a necessidade ou uma palavra que melhor se adapte ao seu código. Já o comando new, ele é responsável pela criação do objeto, pela instanciação do objeto. Então, vamos agora realizar a importação da classe Scanner. Import java.util.scanner. Realizei a importação da classe Scanner. Agora eu vou instanciá-la aqui no meu método main, na minha classe de execução. Então, scanner entrada recebe new scanner system.in. Percebam que eu tenho valores definidos, como por exemplo, para a variável número de portas. Supomos que eu queira alterar o valor dessa variável no momento da execução. Então, vou solicitar que o usuário informe um valor.
informe o número de portas e em seguida vou receber esse valor. Para isso, eu preciso acessar a variável nPortas da classe veículo. Veja que eu realizei a instanciação do objeto através da variável veículo1. Então, vou chamar aqui veículo1 ponto nPortas, só lembrando na atenção entre maiúsculas e minúsculas. O Java ele é sensitive case, ou seja, ele é capaz de diferenciar maiúsculas de minúsculas. Então, veículo1.nPortas recebe entrada, que é a minha variável da classe scanner, e o método que eu irei utilizar. Perceba que a variável número de portas é uma variável do tipo int. Então, qual é o método que armazena, que recebe um número inteiro? É o método nextInt. Então, nextInt, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Bom, vamos atribuir aqui o valor 5 e executar. Bom, então, informe o número de portas, tal, red. Percebam, após a execução, vocês podem perceber que o valor definido para a variável número de portas inicialmente foi 3. Só que no momento da execução, o usuário trocou esse valor para 5 e em seguida o método exibeAtributos mostrou aqui o novo valor da variável, que no caso é 5. Estruturas de decisão. As estruturas de decisão, elas são importantes para a realização de estruturas condicionais na nossa implementação. Quando desejamos que um programa faça uma coisa ou outra, utilizamos o if else ou switch. Aqui ao lado, nós temos uma tabela com os operadores utilizados nessas estruturas condicionais. Nós temos o ou, o i, não, sinal de atribuição, menos vezes divisão e adição, que são os operadores aritméticos, o resto, que é o porcentagem, que retorna o resto de uma divisão, o operador de igualdade, perceba que ele é diferente do sinal de atribuição, o diferente, maior, menor, maior ou igual e menor ou igual a. Então, vamos realizar a implementação do método estado. Vamos modificar o método estado. Eu quero que aconteça o seguinte: eu vou definir um novo atributo do tipo boolean parado recebe true. Então, vamos lá. Irei fazer uso da estrutura condicional básica, os if. Se, condição e implementação. Se o quê? Se a minha variável parado for igual a true, então eu vou exibir a seguinte mensagem: system.out.print veículo parado. Vou apagar esse system e vou mandar executar. Bom, veja que ao final o compilador exibiu a mensagem veículo parado.
Agora, vou trocar o valor da variável parado para falso, ou seja, o veículo não está mais parado. Então, vamos executar. E ele não mostra nada. É aí que entra o uso do else, ou seja, agora eu tenho um se então. Caso a primeira condição não seja satisfeita, ele deve exibir a segunda condição, que é mostrar uma mensagem na tela. Veículo em movimento. Vamos executar. Pronto. Agora o veículo está em movimento. Se eu trocar novamente o valor para true, o veículo estará parado. Agora, dentro desse método, eu irei selecionar uma marcha. Para isso, eu vou utilizar o comando switch. Switch. No switch, eu vou analisar uma opção e, dada essa análise, eu terei um case, ou seja, caso 1, terei o caso 2, o caso 3 e assim sucessivamente. Esse case 1 é o valor que eu quero analisar. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 15, isso depende. Vou definir uma variável chamada marcha do tipo int. E essa variável marcha irá receber o valor 1. Então, eu quero que o meu switch analise a variável marcha. E em seguida, caso o valor da variável seja 1, eu quero que seja exibido a mensagem primeira marcha. Então, primeira marcha. Agora, irei analisar se o valor da variável marcha recebeu alguma mudança. Por exemplo, caso 3. Dois pontos, system.out.println. Terceira marcha. Lembrando que, ao final de cada conjunto de instruções dentro do meu case, eu preciso utilizar a palavra reservada break. Então, supondo que o valor da variável não seja nenhuma dessas opções, nenhum e nem 3, ele vai me retornar o seguinte, um default, ou seja, nenhuma marcha selecionada. Deixa eu colocar o system.out.print. Vamos executar.
Veja que agora ele exibiu primeira marcha. Vamos trocar o valor da variável para 2. Então, 2, executar. Nenhuma marcha selecionada. Vou exibir agora a terceira marcha. Terceira marcha selecionada. Então, essa é a utilidade do switch. Ele analisa casos. A desvantagem dessa instrução é que o desenvolvedor terá que saber previamente quais informações serão fornecidas pelo usuário. As estruturas de repetição. As principais estruturas de repetição presentes na linguagem Java são o while, ou seja, enquanto, o do while e o for. O while ele é uma estrutura que repete uma instrução de acordo com uma determinada condição. O do while é praticamente a mesma coisa, só que ele obrigatoriamente exibe um conjunto de instruções e depois realiza a análise da condição. E o for é como se fosse um while, só que bem mais implementado. Vamos demonstrar como funciona a estrutura while. Para a demonstração do método while, nós iremos realizar a implementação de um código que mostra os números de 0 a 30 automaticamente. Então, definimos uma variável do tipo inteiro chamada contador e inicializamos essa variável com valor 0. Em seguida, declaramos o método mostra contagem do tipo void e chegamos ao nosso while. O while ele irá analisar uma condição. Mas que condição será essa? Eu quero que enquanto contador for menor ou igual a 30, ou seja, porque eu quero que seja exibido os números de 0 a 30, eu quero que ele mostre para mim o valor da variável contador. A estrutura while, ela necessita de um incremento para que ela vá atribuindo valores à variável contador. Para isso, vamos chamar contador, recebe o próprio valor de contador adicionado mais 1. Significa que a cada execução do ciclo será somado 1 ao valor já existente da variável contador. Vou agora chamar o meu método mostra contagem e vamos executar. Pronto. De 0 até 30. Ok? Vetores. Os vetores são estruturas de dados que armazenam uma quantidade fixa de dados de um certo tipo. Por esta razão, também são conhecidos como estruturas homogêneas de dados. Os vetores são basicamente a mesma coisa de uma variável. A diferença é que a variável armazena apenas um valor por vez, enquanto um vetor armazena uma cadeia desses mesmos valores. Então, por exemplo, supomos que eu queira fazer um vetor que armazene as 4 primeiras notas do aluno. Então, seria int, abro e fecho colchetes, identificador, ou seja, notas, recebe, new,
int, ponto e vírgula. Nesse segundo colchetes, eu vou definir o tamanho do meu vetor, ou seja, quantos valores esse vetor irá armazenar. No nosso exemplo, é 4. Esse vetor, ele terá 4 posições. As posições são 0, 1, 2 e 3. Temos aqui, então, 4 locais para armazenar as notas. Então, caso eu queira armazenar um valor na primeira posição, eu coloco nota 0, recebe 10. Em seguida, notas 1, recebe 8. Notas 2, recebe 7. E notas 3, recebe 10. Notas 3, recebe 10. Então, está aqui o meu vetor já definido com seus respectivos valores. Caso eu queira mostrar a informação de cada valor, vamos implementar um método que atribua valores a cada posição no array. Então, public void atribui valor. Vou simplesmente recortar essa parte. Então, definimos um array com 4 posições, atribuímos valores a esse array, ou seja, a esse vetor, e exibimos o valor de cada posição através do comando system. Então, pessoal, eu sugiro que vocês pesquisem cada vez mais sobre as linguagens de programação. À medida que vocês forem adquirindo novos conhecimentos, tenho certeza absoluta que vocês irão gostar muito dessa área. É uma área que lhe destaca perante o mercado de trabalho, então acredito que será muito proveitoso para vocês. Até o nosso próximo encontro, então, meu muito obrigado.